Querido, hoje eu queria falar com você sobre um assunto muito importante. Quero falar sobre perdão. E talvez você pense que é um assunto muito básico e talvez por isso não tenha muita vontade de continuar ouvindo, mas eu quero te animar a continuar aqui comigo porque, embora seja um assunto básico, nós ainda não praticamos no nível avançado que a Bíblia nos ensina. Então, a verdade é que todos nós precisamos crescer na velocidade em que perdoamos as pessoas, na intensidade com a qual a gente faz isso. Eu sempre falo que esse assunto é igual vida devocional. É um dos primeiros assuntos que aprendemos no começo da nossa caminhada com Deus e também é um dos primeiros que, com o passar do tempo, nós começamos a negligenciar. Igual um carro, ele precisa de manutenção, precisa trocar o óleo, ver o nível da água. Igual um computador precisa passar o antivírus para verificar se ele está 100% seguro ou se tem alguma ameaça. Assim é a nossa vida. Às vezes precisamos fazer uma manutenção da nossa vida espiritual. Se você pedisse para várias pessoas resumirem em uma única palavra o conceito que elas têm da vida, se você pedisse para essas pessoas completarem a frase "a vida é", você ouviria diferentes respostas. Alguns diriam que a vida é uma aventura, outros a consideram um sonho, um ensaio, um pesadelo e talvez uma resposta que você ouviria seria de que a vida é uma batalha. A definição de vida para alguns é de uma luta. E embora a vida não seja só lutas e batalhas, sim, há momentos de guerra. E isso faz parte da vida. Como uma luta de boxe tem o momento onde os lutadores estão lá de pé trocando socos, tem os intervalos também onde eles podem sentar, tomar uma água, dar uma relaxada, se recuperar. E assim é a nossa vida espiritual. Como diz o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, há um momento para tudo. Tem o tempo de guerra e tem o tempo de paz. Ainda que a vida não seja somente uma batalha, existe uma arma que eu e você precisamos carregar todo o tempo, diariamente. E essa arma, ela se chama perdão. Particularmente, eu gosto muito de ver filmes, muito mesmo. Uma vez eu viajei num voo de umas 10 horas, mais ou menos, eu estava já uns 15 dias fora de casa. Eu estava exausto e ao invés de dormir eu aproveitei que o voo tinha aquele monitor no banco da frente e a opção de trocar a programação dos filmes. E eu vi uns 6 filmes, um seguido do outro, bem desequilibrado. E cheguei no Brasil, estava quase um zumbi. Mas como é algo que eu gosto, não foi difícil gastar todas aquelas horas, né, fazendo isso daí. E é muito engraçado que quando eu e minha esposa nós vamos assistir algum filme, sempre um dos dois tem que ceder. Porque, como a maioria das mulheres, né, a Ana gosta de ver comédia romântica, desenho animado, esse tipo de filme mais light. E eu já prefiro ver ação, avião explodindo, prédio caindo, perseguição, sangue. E quando eu vejo esses filmes épicos de guerra, é interessante ver os tipos de arma que usavam em cada período histórico. Numa batalha é muito importante saber duas coisas fundamentais: quem é o adversário e qual é a arma que nós devemos usar. Vendo esses filmes mais antigos, nós vemos algumas armas de ataque que são à distância. Catapulta, arco e flecha. Geralmente começa a guerra com isso, né? Quando os dois exércitos ainda estão muito longe um do outro e na medida em que a guerra vai se intensificando, a proximidade do inimigo vai aumentando, então ao invés de continuarem com as primeiras armas da batalha, os exércitos passam a usar outras armas de ataque. A estratégia muda, porque a guerra muda, né? Ela está num outro nível. Aí começam a usar a espada. Porque ninguém vai arremessar uma espada a 500 metros de distância, como ninguém vai tentar se defender de uma catapulta com um escudo no braço, né? Cada arma tem o seu momento certo dentro da luta. E assim é na nossa vida espiritual também. Tem armas que são de defesa e tem armas que são de ataque. Armas para um confronto à distância e armas para um confronto mais próximo. No campo de batalha também tem algumas estratégias de defesa à distância. Muralhas, por exemplo. Antigamente as cidades eram protegidas por muros que rodeavam elas, como a cidade de Jericó. Além das muralhas, também tem trincheiras, barricadas, fortalezas, e tudo isso eram armas de defesa à distância. Eu gosto quando a Bíblia descreve a armadura de Deus e cita o escudo da fé. Porque tem momentos onde a proximidade do reino das trevas numa guerra espiritual é nítida. Então nós precisamos usar a nossa fé para nos defender. A Bíblia não diz a trincheira da fé, mas o escudo da fé. Porque não precisamos nos esconder do inimigo com medo e atacá-lo somente de longe, mas podemos ir avançando e ganhando espaço, conquistando territórios no decorrer da luta. E o perdão, ele não deixa de ser um escudo para nós.
Eu vejo que existe uma defesa certa para cada tipo de ataque e vice-versa. Davi, ele não venceu Golias só porque ele teve fé, mas porque ele uniu a fé com a sabedoria de usar as armas certas. Tentaram colocar nele a armadura de Saul, e Davi discerniu que não era a arma correta. E eu e você, nós precisamos do mesmo discernimento, para que a gente não fique perdendo tempo e apanhando de um gigante na nossa vida porque a gente está com a armadura errada. O livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E muitas vezes, as maiores fortalezas, elas estão dentro de nós mesmos. Né? A falta de perdão é uma delas. E nós temos que lembrar o que o livro de Efésios ensina, que a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra seres humanos, mas ela é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Precisamos lembrar que com frequência Satanás ele incita pessoas para nos alfinetar. Eu não estou dizendo que todo conflito de relacionamento é fruto de uma provocação espiritual do capeta, né? Muitos desentendimentos eles são resultados diretos da nossa própria carnalidade, de falhas de caráter. No entanto, em muitas situações, o inimigo ele usa pessoas ao nosso redor para nos atacar. E eu lembro de um período da minha vida que uma mesma pessoa era constantemente usada pelo inimigo para tentar me pressionar a abrir mão da fé. E é muito importante a gente entender isso, porque nós enxergamos a pessoa, nós ouvimos o timbre de voz da pessoa e a gente conclui de uma forma equivocada que a gente está sendo perseguido por aquela pessoa. Sendo que, na verdade, Satanás ele é como se ele pegasse emprestado os outros como um boneco marionete para nos ferir. Então, nós devemos cuidar, porque em algumas ocasiões nós podemos estar contendendo num nível natural, sendo que o adversário é espiritual. E armas naturais, elas não funcionam para a guerra espiritual. Muitas discussões são originadas numa esfera espiritual, invisível. E a gente acaba se envolvendo numa contenda visível e natural. A arma mais importante para se usar no campo de batalha dos relacionamentos, sem sombra de dúvida, é o perdão. Perdoar, ele é algo para a vida toda. Ele é uma escolha para a vida toda. Ele não é um sentimento. Lógico que ele envolve as emoções, mas ele não é uma emoção. Ele é uma decisão, é uma escolha. O sentimento segue a decisão e não o contrário. Então é preciso identificar as duas coisas. Quem é o adversário e quais são as nossas armas. Eu sempre falo que o perdão é a arma mais importante. Por quê? Porque por toda a nossa vida, nós vamos precisar usar esse escudo para a nossa alma. Nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Nós vamos precisar exercer o perdão. Se você me fala assim, Rodolfo, hoje mesmo eu estou decidindo perdoar integralmente todos aqueles que me feriram até o dia de hoje. Ótimo, querido. Mas só isso não adianta. Essa decisão de estender misericórdia aos demais, eu e você temos que ter todos os dias da nossa vida. Desde o dia em que nascemos até a data da nossa morte, nossa jornada é rodeada de pessoas. E as pessoas ferem, seja de forma proposital ou não. O ser humano ele é assim. Temos que aprender a lidar com isso, querido, em Deus. Perdoar deve ser uma decisão diária, até o fim da nossa vida. Assim como temos que tomar banho todos os dias para cuidar da nossa higiene, não adianta nada uma pessoa tomar banho uma vez só por mês. Né? A gente não vai ficar limpo, a gente fica fedorento. Espiritualmente, temos que tomar banho também, lavar nosso coração diante do Espírito Santo. A decisão de perdoar ontem, ela tem que ser sustentada no dia de hoje, para que ela possa permanecer. Quando alguém erra com a gente, isso gera um machucado. E quando nós ficamos amargurados, nós passamos a ferir a nós mesmos. Como assim? Existe algo que provavelmente todos nós temos, um álbum de fotos. Por que a gente guarda um álbum de fotos? Para recordar momentos bons, não é verdade? Ninguém tem em casa um álbum de fotos de um velório ou de um enterro. Né? Imagine o quão absurdo seria alguém levar uma máquina fotográfica para um velório e pedir para os familiares e os amigos do falecido se abraçarem, com a máquina na mão, preparando para bater a foto, dissesse para todo mundo animado, gente, cadê o sorriso? Seria ridículo. O cara tinha que ser um sem noção, né? Como diz a minha irmã, uma pessoa que não tem filtro. Porque as pessoas não fazem álbuns de situações ruins, lógico, ninguém mostra. Olha, esse aqui é o álbum do dia que eu fiquei desempregado.
Ah, essa foto aqui que eu tô chorando, isso aqui é quando eu divorciei. Na verdade, eu e minha esposa, a gente tinha brigado, aí eu saí de casa, fui para um hotel, e aí eu pedi para a camareira bater uma foto desse momento único, né, da minha vida. E, essa outra foto aqui, essa aqui é no hospital. Isso aí foi quando eu fui para Bahia, e depois de comer acarajé, eu tive uma intoxicação alimentar. Você está vendo aí que eu tô meio amarelo na foto? Pois é, eu pedi para a enfermeira registrar esse momento tão especial, né? Seria ridículo, isso não existe. Por quê? Nós fazemos álbuns de recordação de situações boas. Vira e mexe, eu sento com a minha esposa para ver o nosso álbum de casamento, né? Para que ela não se esqueça o quão sortuda ela foi, né, de se casar comigo. Não, é o contrário, para eu não me esquecer do quão sortudo eu fui. Mas a gente faz álbum de fotos de coisas boas, de férias, aniversário, casamento, nascimento, bodas, formatura e assim por diante. Mas emocionalmente, quando uma pessoa não perdoa, ela faz um álbum de recordação das feridas dela. Todos os dias ela olha e relembra cada detalhe do que aconteceu. Ela relembra tudo que fizeram de mal para ela, cada rejeição, cada menosprezo. E a pessoa amargurada, ela lembra de situações muito antigas, com a emoção à flor da pele. Por quê? Porque para ela aquilo ali está vivo, né? Como ela fica todo dia, a mente dela fica todo dia vendo esse álbum, isso tudo está muito vivo dentro da alma dela. É como um vulcão de sentimentos em erupção, onde o rancor fica fazendo gargarejo com o magma do machucado. O ressentido, ele lembra quem falou, o que falou, como falou, o tom de voz, o que fez, o que deixou de fazer, o dia, a sensação térmica ambiente, tudo. Ela não deixa escapar nada, ela lembra de tudo e ela lembra disso com uma energia assim, impressionante. Né? Desculpe a expressão, querido, mas né, ela fica lambendo a própria ferida, abraçada numa autocomiseração. É sofrer uma tortura produzida por si mesmo. Cada vez que recordamos a situação que nos machucou, nós sentimos dor e raiva. Então a amargura, ela fere o amargurado e não o ofensor. Alguém disse que não perdoar é tomar veneno esperando matar o ofensor. E é exatamente isso. Quem nos feriu produziu a ferida e seguiu o seu próprio caminho. Agora, quando nós ficamos lembrando e mantendo viva a recordação ruim, nós estamos metendo o dedo na nossa própria ferida, em vez de deixar o Espírito Santo tocar, curar e cicatrizar as emoções. Uma vez eu soube da história de um homem que, depois de brigar com a esposa, ele jurou para ela que assim que os 3 filhos, que na época ainda eram crianças, crescessem e se casassem, ele ia deixar ela. E ele só não ia fazer aquilo naquele momento porque os filhos ainda eram crianças, mas muitos e muitos anos depois, esse homem fez exatamente isso. Quando o último dos 3 filhos se casou, ele arrumou as malas e foi embora, largou a mulher. Eu fico pensando como que eles conseguiram se suportar por tanto tempo, porque essa ameaça de deixar a mulher, ela foi feita lá na infância dos filhos. E até o último dos 3 se casar, passaram muitos anos, mais de 20 planejando uma vingança. E uma vingança estúpida, porque ainda que os filhos fossem adultos, com certeza absoluta, sofreram muito vendo esse divórcio. Então, eu e você, nós precisamos rejeitar essa mentalidade de vingança. Ao invés da gente ter sede de vingança, a gente deve sentir sede de cura para as nossas emoções. Devemos jogar fora aquele álbum da recordação. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A mesma Bíblia que diz para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos fala para esquecer a parte ruim do passado. Então o livro de Hebreus ele nos alerta, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos se contaminem. Esse texto ele mostra o perigo. Qual é o perigo? Essa raiz crescer e ficar arraigada e se expandir, contaminando os outros que estão ao redor. Então, ninguém tem prazer em estar com uma pessoa que guarda rancor. Porque ela se torna crítica, rabugenta, pessimista, preocupada, irritada, mal-humorada, triste, depressiva, angustiada. É terrível. É terrível. Satanás, ele suga o vigor da vida espiritual dela. E o perigo está no crescimento dessa raiz. É lamentável que quando uma pessoa está azeda com alguém, só ela não percebe que ela está fora. Porque a boca dela denuncia a podridão que está lá dentro.
Né? A boca fala do que está cheio o coração. Ela não consegue falar de outra coisa a não ser do ofensor. Ela acorda com o ofensor, passa o dia com ele, dorme com ele, e só ela não se dá conta disso. Então a amargura ela é algo terrível, ela é a essência do inferno. E para derrotar ela e se conservar em santidade, nós temos que parar de regar a raiz. Se uma raiz ela não tiver um dono que a mantenha viva, ela morre. Ela precisa ser regada e administrada para crescer e se desenvolver. A falta de perdão ela é igual. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Quanto mais rápido eu e você nós perdoarmos, mais conservado nós mantemos nosso coração. E o oposto também é verdade, porque a ira acumulada dos machucados emocionais, ele contamina as pessoas ao nosso redor. É só você observar que quando um marido, por exemplo, ele está de mal com alguém, a esposa toma a dor dele e passa a ficar, né, vamos dizer, indisposta, para não dizer rancorosa, também com aquelas pessoas. Não que com isso a gente possa se isentar da nossa responsabilidade pessoal de se conservar em santidade. Mas nós temos que cuidar com a falta de perdão porque isso contamina. E isso acontece em todos os âmbitos. Amigos, família, igreja. A única forma da gente vencer isso é não tomando ninguém para ser nosso confidente. Escolha Jesus como seu confidente e escolha Ele também para ser aquele que te cura, que te restaura. Se você tem um problema com alguém, vá até esse alguém e se acerte. Seja sincero, seja transparente. É nessas horas que a maturidade tem que aparecer. Precisamos agir como gente adulta. Ao invés de contarmos para o bairro inteiro, para a família inteira, para todos os membros da igreja, o nosso problema com o nosso ofensor, nós temos que encontrar em Deus um lugar de disposição e se acertar com a outra pessoa e perdoá-lo. Se A teve problema com B, ao invés de fazer isso conhecido entre todo o resto do alfabeto, A deve procurar B, B deve procurar A e eles devem se acertar. Eu sei, tem pessoas que não têm maturidade emocional para sentar, para conversar sobre relacionamento. Por mais que sejam adultas, não tem uma estrutura emocional adulta que permita um diálogo adulto. Nesse caso, você tem que pôr em prática o que a Bíblia ensina, né? Que os mais fortes devem suportar os mais fracos. Então, não é à toa que a palavra de Deus nos diz no que depender de nós, nós devemos ter paz uns para com os outros. Porque nem sempre vamos ver quem nos ofendeu pedindo perdão. Nem sempre vai ter um quebrantamento do outro lado. E mesmo assim, nós devemos seguir firmes no propósito de perdoar. Né? Geralmente as pessoas que mais nos ferem são as pessoas mais próximas. Lembra o exemplo da espada? Então, só usa a espada quem está perto. São as pessoas mais próximas. Por quê? Porque são as pessoas que nós mais amamos. E elas também são as pessoas que mais nos amam. E com isso a gente acaba criando uma expectativa irreal de que não, se tem alguém que, né, jamais vai me ferir, são essas pessoas. E são os que são os mais íntimos que ferem. Né? E aí a gente se frustra. Eu sempre digo, né, se você for num restaurante pela primeira vez e um garçom que você nem conhece te destratar e for grosso com você, você não vai ficar amargurado com ele. Quem sabe você vai ficar irritado, quem sabe vai ficar até de mau humor, mas eu duvido que isso produza uma ferida dentro de você. Porque não é alguém que você ama, não é alguém que você conhece, que convive junto. Toda ação, ela gera uma reação. E eu não acredito que ficar irritado ou sentir vontade de se vingar é errado. O problema é quando a gente dá vazão à vontade errada, quando a gente dá vazão à ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, a questão é o que nós vamos fazer com o impulso emocional que é nocivo. O problema não é ter vontade de dar o troco. Isso todos nós sentimos e todos nós temos. O problema é a reação. Se alimentamos isso ou não. É aquela história do passarinho, né, querendo fazer ninho na nossa cabeça. Vir sobre a nossa cabeça, ele vem. O erro é deixar ele acomodado aí fazendo ninho. Ser tentado não é a mesma coisa que cair em tentação. Ele tentar fazer ninho é uma coisa, ele conseguir fazer ninho é outra bem diferente. Para isso, ele precisa receber de nós tempo e espaço para se ajeitar lá na nossa cabeça, organizar o ninho, ter filhos, se reproduzir. Então, a responsabilidade de espantar ele é nossa. Deus não vai colocar um espantalho automático. Não, essa responsabilidade cabe a mim e cabe a você. Deus ele já nos alerta pela palavra dele para a gente não dar espaço ao diabo.
Então toda ação, ela gera uma reação. Eu acredito que Jesus ele quer nos ensinar a ter uma reação sábia, a reação que a Bíblia nos ensina. Durante uma época da minha vida eu lembro que eu tinha uma lista cavernosa, né, de pessoas que eu precisava liberar perdão, e eu orei muito por isso, jejuei, coloquei diante de Deus essa situação toda e eu fui muito sincero com Ele. Falei, olha Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar, né? Essa pessoa, eu preciso da sua ajuda. E num determinado momento orando, eu senti Deus me falar que nenhuma daquelas pessoas que tinha me ferido tinha feito isso com a intenção de me machucar. E aí teve todo um processo de perdoar aquela turma lá. Mas o fato é que quando alguém erra com a gente não está nem aí se ela fez com essa intenção ou não. A gente fica cego a isso. Mas quando nós é que ferimos alguém, nós queremos que, né, essas pessoas entendam a nossa intenção, que haja uma compreensão. É uma incoerência enorme. A amargura, ela nos leva a ter uma indisposição de conviver com quem nos feriu, mesmo pela internet. Hoje em dia, com as redes sociais, e-mail, Facebook, Skype, Twitter, enfim, muitas vezes nem virtualmente nós temos a disposição de estar em contato uns com os outros. E aí eu penso que se a gente deixa chegar nesse nível, que nem virtualmente a gente consegue se dispor a conviver, quem dirá presencialmente, no dia a dia, e mais, no céu, por toda a eternidade. Eu lembro que uma época eu estava com 2 medos. O de não voltar a me relacionar com quem tinha me ferido, e eu também tinha medo de voltar a me relacionar e ser ferido de novo. É uma crise às vezes, mas Deus ele nos dá graça de voltar a se relacionar e conviver junto. Eu entendo que existem níveis de ferida, né? Algumas levam mais tempo para cicatrizar do que outras. Uma coisa é um arranhão, outra coisa é perder um dedo, mas eu gosto do novo convertido porque eles são muito engraçados, né? O novo convertido é muito divertido. Eles são sinceros com as tentações. Então, quando um deles está chateado, ele não tenta esconder. Ele diz com todas as letras. Ele fala, olha, ainda que todo o mal que eu desejo para essa pessoa volte contra mim, eu não vou perdoar. Aí depois o cara vai no culto lá, escuta Deus, né, no tempo de devocional dele. Aí ele volta todo arrependido. Aí Deus pega o camarada lá na ferida dele. E aí o cara se arrepende. É engraçado. Mas com o tempo dentro da igreja, com o passar dos anos, a gente fica especialista em maquiar os peixes podres que aparecem dentro da gente. Ficamos com o discurso de que é um processo e que leva tempo. E sim, é um processo e leva tempo. Ainda mais a restauração do relacionamento quebrado. Né? Além da ferida, a restauração do relacionamento. Mas a gente deve caminhar nesse processo. Não é algo parado, não é algo estagnado que fica apodrecendo o nosso coração. Sabe, querido, um dia nós vamos estar juntos no céu, todos juntos, e por toda a eternidade. E eu não quero ter que me acertar com alguém na fila do céu. Né? Se na terra a gente não aprende a conviver juntos, querido, para muitos de nós o céu vai ser um verdadeiro inferno. Lá eu não vou poder colocar uma placa na minha nuvem dizendo fulano e ciclano, 5 quilômetros de distância dessa área. Não tem como. A gente vai ter que conviver junto. E mais, por toda a eternidade. Então nós temos que nos perguntar, existe alguém que se eu encontrar, por exemplo, num elevador, vai ser extremamente difícil, porque eu tenho evitado essa pessoa a todo custo? Se a gente identifica, querido, alguém assim, nós precisamos liberar perdão. Todos nós conhecemos a história do credor incompassivo, que devia uma fortuna em vida e era impagável. E logo após ele ser liberado da dívida, ele saiu do lugar onde ele estava e encontrou uma pessoa que devia uma quantidade simbólica a ele. Então ele agarrou essa pessoa e exigiu que ela acertasse as contas com ele. Sabe que quando a Bíblia ela usa figuras, parábolas e exemplos de histórias alheias, né, que nem essa, é porque nós temos uma dificuldade gigantesca de reconhecer nossas próprias falhas. É como quando o rei Davi foi confrontado pelo pecado de Batseba. Primeiro ele teve que ouvir uma historinha de injustiça absurda, aí ele ficou irado com a maldade praticada na história. Para então, depois de ouvir toda a historinha, ele entender que o personagem malvado era ele mesmo. E assim é com a gente. Nós precisamos olhar o nosso nome na história do credor incompassivo. Porque é exatamente isso que acontece quando guardamos rancor. Decidimos receber misericórdia e exercer juízo. A amargura ela tem muito a ver com o egoísmo e com uma mentalidade distorcida. Eu sempre tive uma dificuldade enorme de me perdoar. E eu achava que isso era quase que uma qualidade. Tipo assim,
Não, porque é um reconhecimento de que, na verdade, eu não sou digno do perdão de Deus. E sim, a gente não é digno do perdão dele e ele é de graça. Mas num determinado dia orando, eu percebi que, na verdade, estava longe de ser uma qualidade. Era um defeito. Porque se a Bíblia diz para eu amar o próximo como a mim mesmo, a primeira pessoa que eu tenho que aprender a perdoar sou eu mesmo. Se eu nego misericórdia à minha própria pessoa, quem dirá aos outros? Tipo assim, vá se amargurado assim lá na casa da mãe Joana, né? Se Deus já te perdoou, querido, não importa o erro, não importa o pecado que você fez, não há pecado ou culpa maior do que o amor dele. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse assunto ele é muito claro na Bíblia. Nós não precisamos fazer um estudo teologicamente completo, entender a hermenêutica, a escatologia da coisa toda. Qual é a palavra perdão no original, hebraico, aramaico, grego? Não, é simples. A Bíblia ela expõe a santidade de Deus e a nossa podridão e mostra com objetividade o contraste enorme entre a nossa natureza humana e carnal e da natureza divina de Jesus. Tem alguns textos que trazem à tona o pior do que tem em nós. Versículos que falam para amar os inimigos. Não diz para amar somente os amigos, mas amar os inimigos. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha 2. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se te baterem numa face, oferece a outra. Bendiga quem fala mal de você. Pedro uma vez perguntou para Jesus se a gente devia perdoar 7 vezes. Eu imagino que com isso ele devia estar achando que estava abafando. E Jesus disse, não, 7 não, 70 vezes 7. E 70 vezes 7 dá 490. E eu não acho que era do número exato 490 vezes que ele estava falando. Mas ele estava ajudando Pedro a crescer no nível de misericórdia pelo próximo. Porque se você experimentar, não, então por dia eu vou perdoar 490 vezes. Amigo, no meio do dia você perde o cálculo. Você não fica contando, agora é a 15ª vez, agora eu já perdi 30 vezes. Você perde o cálculo. Porque o objetivo não é o número 490, que é 70 vezes 7. Não. O objetivo é que a gente cresça no nosso nível de misericórdia pelo próximo. Num evangelho que ensina a pagar o mal com o bem, perdoar é o mínimo que Deus espera de nós. É o mínimo por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. E nós recebemos toda a grandeza da misericórdia de Jesus. Então, quando alguém nos fere, nós temos tudo o que nós precisamos disponível para estender a misericórdia a quem nos fere. Eu creio que é um tempo onde Deus ele quer nos sarar de todo machucado, de toda ferida que existe dentro de nós. Ele quer arrancar com mão forte toda a indisposição de convivermos juntos, toda a raiva, toda a ira, toda indignação. Sabe que a indignação ela é parte da nossa cura. Parte de ser curado é aceitar que o que aconteceu com a gente aconteceu. Pessoas rancorosas são pessoas inconformadas. E a indignação consome elas por dentro, consome a vida delas. Então nós temos que aceitar que o que passou, passou. O passado, ele só é passado se ele não afetar mais o nosso presente. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Rick Warren fala, que é muito boa. Ele diz que nós somos resultado do nosso passado, mas nós não precisamos ser escravos dele. Então, para alguns de nós, o passado ele é um fantasma que nos prende em situações antigas. Como eu disse, eu sei que o processo de restauração e de perdão leva tempo. Não é um botão que simplesmente a gente aperta e pronto, e tudo se resolve, né? Mas outro dia eu ouvi uma história que me deu até vergonha, porque tirando a nossa salvação foi a história de perdão mais incrível que eu já conheci. Era de um pai que perdeu uma filha, ela foi assassinada pelo próprio marido, ou seja, pelo genro dele, e eu não consigo mensurar o furacão emocional que esse homem sentiu, porque um pai ver a filha morrer já deve ser algo muito difícil. Ver que a filha morreu assassinada, mais complicado ainda. E nesse caso, ver que o assassino da filha foi o genro, deve ter sido tenebroso administrar emocionalmente o caos dessa situação. Mas depois do enterro, esse homem se trancou no quarto e por 2 semanas ele ficou em jejum e oração, se agarrou com todas as forças em Deus e após esse período ele saiu do quarto dele, foi até o presídio onde o genro dele estava preso. Ao chegar no local, todos pensavam que ele estava lá para vingar a morte da sua filha, mas ele entrou na cela do genro e abraçou ele forte e chorando perdoou aquele que havia tirado a vida da sua filha. E todos os dias, a partir desse dia, ele enviou dinheiro para o presídio para sustentar o seu ex-genro.
Eu fiquei chocado quando vi essa história. Não só pela gravidade da ferida que esse homem sofreu e em como ele conseguiu superar, mas na velocidade com que ele fez isso. Ele tomou a decisão de deixar o passado para trás em apenas 2 semanas. Eu fiquei muito envergonhado de ver que, por feridas absurdamente menores que essa, eu levei muito mais tempo que isso para perdoar. Então, aquele sogro, ele podia ter perdido não só a vida da filha dele, mas a vida dele mesmo se ele não tivesse se apegado em Deus com todo o coração. Ele viveu um nível de perdão que humanamente é impossível ter. A religião não traz isso. Naquele quarto de oração, durante aquelas 2 semanas, mais do que despejar a raiva diante de Deus, aquele homem ele recebeu do céu um sentimento de compaixão pelo agressor. Nós precisamos aprender a perdoar na velocidade que nós queremos ser perdoados, no ritmo de Deus. Jesus ele nos ensina a fazer aos outros o que nós queremos que eles nos façam. Sabe, 99% dos nossos problemas de relacionamento seriam resolvidos se a gente colocasse esse mandamento em prática. E eu acredito que a importância de sermos rápidos em perdoar é pelo fato de que o rancor ele se espalha com violência. É que nem um câncer, sem freios. E é preciso ser mais rápido que o nosso inimigo. Quando nós queremos o perdão, nós queremos ele instantaneamente e integralmente. Agora, quando nós temos que oferecer o perdão, nos colocamos na defensiva. E quanto mais tarda para uma pessoa se arrepender, menos provável é que ela faça isso. O perigo é que o tempo ele fortalece a amargura. As raízes crescem e se apegam ainda mais ao solo. É a história do ninho do passarinho na cabeça. Quando ele começa a se reproduzir sobre o ninho, nossa cabeça vai se tornando o próprio ninho. Até estudos científicos já constataram que a falta de perdão nos torna vulneráveis a enfermidades físicas. E como se isso não bastasse, a amargura ela afeta diretamente e de uma forma muito violenta a nossa sanidade mental. Por quê? Porque estar amargurado nada mais é do que estar alinhado com a mente de Satanás. Está de acordo com a linha de raciocínio do inferno. Uma pessoa que está ressentida é como uma marionete na mão do diabo. Ele leva ela para o lugar onde ele quer. E a linha que dá legalidade ao maligno de conduzir uma pessoa para um caminho de morte é o pensamento. Por isso que Romanos 12:2 diz para não nos conformarmos a esse mundo. Antes, devemos renovar a nossa mente. Antes de sujar o nosso coração, o inimigo suja a nossa mente. Pessoas amarguradas ficam com uma distorção mental e não se dão conta. Então, uma pessoa que está há 1 mês amargurada, ela tem um nível de espaço na mente que está debaixo da influência do diabo. Uma pessoa que está há 2 anos guardando rancor, ela está com outro nível mais grave de influência diabólica nos pensamentos dela. De uma pessoa que está há 10, 15, 20 anos sem perdoar, ela está num estágio onde a linha de raciocínio dela está totalmente comprometida. Por quê? Ela assumiu a forma de pensar de Satanás. E isso é muito grave, porque dificilmente a pessoa ressentida percebe a confusão na mente dela. Teve uma época que eu trabalhava em Santa Felicidade e no intervalo do almoço eu ia numa praça evangelizar e várias vezes eu acabei evangelizando moradores de rua. E a grande maioria deles vinha de uma história de rancor muito forte. Por isso que eles saíam de casa, por brigas, e iam morar, na rua. E nesse caso dá para ver que o diabo trouxe uma pobreza natural como fruto do rancor. Mas na mente se passa o mesmo. O inimigo, ele não precisa nos tirar de dentro da igreja. Ele não precisa fazer com que a gente pare de ler a Bíblia, contanto que ele nos deixe desalinhado com a essência dela. E a essência da palavra de Deus é perdão. Porque a palavra de Deus é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus ele é a palavra de Deus, e a essência da palavra de Deus é perdão. Isso deve gerar em nós um sentimento de urgência em se acertar com Deus, porque a amargura, ela não fica parada. Ela cresce, e ela cresce num ritmo assustador. Ou é algo que a gente derrota, ou é algo que derrota a gente. Ou você destrói a amargura, ou ela destrói você. Por isso que a Bíblia menciona graça e paz sempre juntas. Graça é favor imerecido de Deus. Todas as vezes que você lê graça na Bíblia, você pode substituir por perdão,
que o texto vai fazer todo o sentido do mundo. Eu sempre achei muito engraçado quando algum pregador se apresentava diante da igreja, né, ao invés de dizer boa noite, dizia graça e paz, amados. Né? Eu sempre achei muito engraçado, mas não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Quem se priva da graça, se priva da paz de Deus também. Por essa razão é que o livro de Filipenses diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Na minha infância eu estudei num colégio católico e eu sempre achei muito engraçado que, né, a questão de confessar pecado era assim, não, mas qual pecado que você fez? Ah, esse pecado aqui, esse aqui você tem que rezar tantos Pai Nosso. Ah, não, isso aqui é mais sério, isso aqui você precisa rezar com 30 Pai Nosso e assim por diante. E isso me trazia uma ideia assim de... dava a impressão de que Deus estava tão irritado com aquele pecado, que na medida em que a pessoa ia orando, a raiva de Deus ia passando e aí finalmente Deus conseguia perdoar. E a verdade é que Deus não é assim, Deus ele é rápido em perdoar. Eu lembro que quando eu voltei para a igreja, né, eu fiquei, durante a minha adolescência, eu fiquei 5 anos desviado, e ao final da minha adolescência, no fim dos 17 anos, eu voltei a caminhar com Deus, e logo no primeiro mês, eu lembro que eu pisei na bola, e voltando para casa de carro com o meu irmão, ele estava dirigindo, eu estava do lado, eu estava super arrependido do que eu tinha feito, e eu estava falando, puxa, Jesus, né, que eu fui fazer, onde é que eu estava com a cabeça? Você veja, primeiro mês meu crente, eu já pisei na bola, eu não sirvo para ser crente, eu estava bem naquela fase que andar com as próprias pernas era muito difícil, eu estava muito vulnerável, era muito fácil voltar a desviar, e eu me lamentava em voz alta, o que eu fui fazer, onde é que eu estava com a cabeça, eu não devia ter feito isso, puxa vida, que burro que eu fui. E entrando na garagem do prédio de carro, assim que a gente saiu, a gente parou na frente do elevador e não tinha passado pela minha cabeça ainda de pedir perdão, eu só estava me lamentando, eu estava realmente arrependido, se tinha um dia que eu estava arrependido era aquele. E aí, quando de repente me veio a ideia de eu pedir perdão para Deus, e eu falei, ai Jesus, me perdoa. Gente, quando eu falei a palavra perdoa, mas eu nem terminei de falar o oa do perdoa, mas na hora eu comecei a gargalhar, mas eu dei tanta risada, porque eu tive uma convicção, eu fui tomado por uma convicção de que eu tinha sido perdoado. E uma alegria veio sobre a minha vida, eu comecei a rir, mas eu gargalhava em voz alta. Meu irmão, coitado, não deve ter entendido nada, deve ter achado que, né, puxa, o Rodolfo, coitado, tá fora da casinha. Eu acho que Deus estava olhando lá de cima e pensando assim, puxa, esse meu filho, pobre Rodolfo, ele ainda vai pisar tanto na bola comigo, vai precisar ter tanta fé de que eu tenho poder para perdoar sem sentir nada assim, então eu vou dar uma experiência sobrenatural, né, para ele com o meu perdão, para que das próximas 789 bilhões de vezes que ele pisar na bola comigo, ele creia que eu perdoo, né, que ele não precisa sentir nada, mas eu não reclamo de ter sentido porque realmente foi um sentimento muito bom e foi instantâneo. Porque o perdão de Deus é assim. O perdão de Deus é rápido, instantâneo e integral. Ele perdoa sem reservas. E o nosso perdão tem que ser assim também, tem que ser igual ao de Deus. A nossa sanidade mental, ela fica vulnerável quando nós não perdoamos. Porque quando o maligno ele tenta nos levar a um destino de trevas, ele começa usando um pensamento de trevas. Se você semear um pensamento, você vai colher uma atitude. Se você semear uma atitude, você vai colher um hábito. Se você semear um hábito, você vai colher um destino. Então, o nosso destino ele é afetado quando a nossa mente é contaminada. Eu vi pessoas amarguradas morrendo assim, de um jeito agonizante numa cama. E a reta final da vida de uma pessoa que tem falta de perdão é terrível. É terrível. Não é só o sofrimento físico do final da velhice, do final da vida, né? O desgaste físico. É uma tortura emocional do rancor que se intensifica no fim da vida. Como dizem, põe a Deus no começo e ele se encarrega do final. Só que o oposto também é verdade. Querer um final feliz no fim da estrada, sem Deus estar participando do caminho, não tem como. Nós ainda não levamos esse assunto tão a sério quanto nós deveríamos. Tem assuntos na Bíblia que a gente sente calafrio na espinha só de falar. Por exemplo, blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado imperdoável. E a gente lê isso e a gente fica, não, a gente cria todo um... Não, mas também blasfemar contra o Espírito Santo não é assim só falar mal, é uma coisa mais profunda do que isso. Mas a gente cria assim, um temor em cima disso, porque é o famoso pecado imperdoável.
E é o único pecado que a Bíblia diz que não se pode perdoar. Porém, a mesma Bíblia que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, diz que quem não perdoar não vai ser perdoado. E amigo, quem não for perdoado vai perder a salvação. Então esse assunto ele não é assim que ele é importante. Ele é super importante, porque a nossa salvação está em risco. Embora o único pecado que Deus não possa perdoar seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, tem pessoas que não vão ser perdoadas, não é porque elas blasfemaram contra o Espírito Santo, é porque elas também não perdoaram quem feriu elas. E por causa disso, elas anulam o perdão de Deus nos outros pecados da vida delas que elas poderiam receber misericórdia. Perdão não é um assunto que nós podemos somente melhorar, mas praticar no nível que Deus quer, na velocidade que Deus quer e na intensidade que Deus quer. Tem que ser uma decisão diária. Se esperarmos ter vontade de perdoar, se a gente esperar essa vontade vir, a gente vai esperar sentado. Porque, como eu já falei, é uma decisão, não é uma emoção. A emoção segue a decisão, e não o contrário. Então, nós devemos aprender a obedecer os princípios da Bíblia por temor, e não por conveniência. Não porque é conveniente para a gente, mas porque a gente tem temor. Nós devemos ser tomados por um senso de urgência, de pôr a vida em dia com Deus. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha dificuldade de perdoar uma pessoa que tinha pisado na bola comigo, e toda vez que eu encontrava ela, né, aquela história, quando alguém está amargurado e tenta evitar, eu fazia o mesmo, tentava evitar de encontrar, de conversar, de falar, de dar oi, de dar tchau, de tudo. E um dia, orando no meu devocional, Deus me incomodou que eu precisava perdoar essa pessoa. Então, eu passei não só a não evitar essa pessoa, como fazer o contrário. Quando eu via essa pessoa, eu ia até ela, eu dava oi para ela, eu abraçava, eu conversava com ela. E eu me sentia um hipócrita, porque eu ainda tinha muita raiva dentro de mim. Então eu falava, Deus, eu sou um hipócrita. Eu sou um hipócrita porque eu estou querendo arrebentar com esse cara. E eu encontro, eu falo, ô querido, que bom te ver, como é que você está? E eu falava, Deus, isso é hipocrisia, isso sim é pecado. E aí orando, um dia eu senti Deus me falar, você não está sendo hipócrita? Você não decidiu perdoar? Eu falei, decidi. Então você estaria sendo hipócrita se você não fizesse isso que você está fazendo. Porque uma vez que você decidiu perdoar, você precisa ter a atitude de quem decidiu perdoar. E isso para mim foi uma revelação, porque me ajudou a continuar, ainda que eu tivesse aquele sentimento dentro de mim. E o mais bacana, o mais legal é que com o tempo, não só aquele sentimento ruim com essa pessoa saiu, como até hoje eu tenho um excelente relacionamento com essa pessoa. Mas isso foi um processo, e foi um processo não só emocional, foi um processo de escolhas. E nós precisamos ser sarados porque quem está ferido também fere. Nós damos aquilo que nós recebemos, então nós temos que lidar com isso, com a seriedade que a Bíblia lida. Sabe, querido, eu não sei quem te feriu, eu não sei quantas pessoas te feriram, eu não sei quem você precisa liberar perdão, se é algum familiar, se é alguém da igreja, se é algum amigo, eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe, e o importante é agora a gente se abrir para Ele, para que o Espírito Santo possa vir sobre a nossa vida. Eu quero gastar um tempo com você em oração, de colocar nossa vida diante de Deus. Eu não sei onde você se encontra agora, se você está no ônibus, se você está em casa, mas eu queria te pedir para você colocar diante de Deus a sua vida nesse momento. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. O Espírito Santo está aqui para nos renovar. Ele não está aqui te acusando, ele não quer trazer um peso sobre a sua vida, mas Deus quer trazer um alívio no seu coração. Decida hoje, diante de Deus, perdoar, querido. Guardar amargura não vale a pena, não vale a pena. Você pode mudar, querido, o seu futuro se você escolher perdoar hoje. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas agora
E nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito nos ajude. Nós reconhecemos que sem Ti nada nós podemos fazer. Nós precisamos da Sua ajuda, Senhor, para perdoar. Diga para Deus, Senhor, eu escolho perdoar. E aí põe o nome da pessoa que você precisa perdoar. Sim, Pai, eu oro que o Senhor possa selar essa decisão no coração. Que a gente nunca mais volte atrás. Nos dá o Teu controle, Deus, sobre a nossa mente, Deus. Limpa os nossos pensamentos, limpa o nosso coração, lava a nossa vida por completo. No nome de Jesus, Espírito Santo, vem com Teu Espírito, leva toda a raiva, leva toda a tristeza, vem nos salvar. Yo necesito más de Ti.